essas 4 páginas que serão as nossas páginas de estudo para essa aula de geografia. Eu já havia compartilhado com vocês as páginas 50 e 51 na semana passada, onde eu pedi para vocês realizar a leitura. E como a página 52 ela é complementar porque ela fala dos serviços essenciais que ainda preciso melhorar, nós também iremos estudar nesta aula, juntamente com uma questão aqui ainda na página 52 e a atividade da página 53. Então vamos lá para a explicação. Acredito que vocês já realizaram a leitura. É um texto bem simples. Ela fala sobre o rápido crescimento da população brasileira. Então vejam lá, nós temos uma foto aqui que é de um desembarque de imigrantes japoneses. Isso lá em 1930, no porto do município de Santos, lá em São Paulo, os japoneses chegando no Brasil, desembarcando no Brasil. E essa vinda de imigrantes, principalmente os japoneses, tanto é que a maior colônia japonesa fora do Japão é aqui no Brasil, contribuiu para o grande crescimento populacional. Vejam o que diz aqui neste quadro informativo. Calcula-se que até a década de 1950, cerca de 5 milhões de imigrantes tenham entrado no Brasil. O que são imigrantes? São as pessoas que vêm de outros países. E esses imigrantes que entraram no Brasil em 1950, eles vieram principalmente da Itália, Portugal, Espanha, Japão e Alemanha. Em menor quantidade vieram também imigrantes de outros países da Europa e da Ásia. Vamos iniciar a leitura aqui. No decorrer do século XX, nós estamos no século XXI, só para lembrar. O século XX ele começou em 1900. Olha, o século XX ele começou em 1901 e terminou no ano 2000. A partir de 2001 começou o século XXI, que é o século que nós estamos. O século XXI ele vai terminar no ano 2100. Então, o texto ele se refere aqui, no decorrer do século XX, que, como eu disse, começou em 1901 e terminou em 2000. A população brasileira apresentou um rápido crescimento. Em 1900, como nós podemos ver aqui no gráfico, olha lá, que é inclusive o início da contagem da população em milhões. Lá no ano de 1900, a população era de 17 milhões de habitantes. É o que o gráfico vem dizer aqui. Em 1900, haviam 17 milhões de habitantes no Brasil. E no ano de 2000, ou seja, no final do século XX, esse número aumentou para cerca de 170 milhões. Vejam lá, o gráfico mostrando aqui. 2000, que fala no gráfico, que fala lá no texto. No ano de 2000, houve um aumento, aumentou de
17 milhões. Vejam só como houve um alto crescimento de 17 milhões em 1900. Quando terminou o século XX, a população já era de 170 milhões de habitantes. Viram como o texto se refere a isso, ao rápido crescimento da população? A população brasileira continuava crescendo, de acordo com as projeções do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como eu falei em aulas anteriores. Esse órgão federal, ele tem o objetivo de fazer a contagem da população. O próximo, através do censo nacional. A próxima contagem deveria ser em 2020, mas por causa da pandemia foi adiado para o dia 21 e esse ano também não houve porque o governo federal, o governo de Jair Bolsonaro, não se interessou em fazer a contagem da população. Mas como ele foi obrigado pela justiça a realizar a contagem, a liberar o dinheiro para o IBGE fazer a contagem, e essa contagem será feita no ano que vem. Então é o IBGE que faz essa contagem aqui, ó. De acordo com as projeções do IBGE, no ano de 2030, nós estamos em 2021, ou seja, daqui a 9 anos, nosso país terá uma população de aproximadamente 216 milhões de habitantes. Atualmente ela é de 212 milhões de habitantes e lá em 2030 ela será de 216 milhões de habitantes. Muita gente, né? O crescimento da população brasileira ocorrido no século XX, quando foi que se iniciou o século XX? Mostrando aqui no gráfico, olha, o século XX ele começa em 1900 e ele termina em 2000, como eu já falei para vocês. Então está se referindo a esse período aí, ó. Isso daqui é o século XX. O crescimento da população brasileira ocorrido no século XX está relacionado às descobertas científicas, por isso que vieram muitas pessoas para cá com estudo, porque o Brasil não tinha, principalmente os japoneses. Olha lá, ó. Relacionado às descobertas científicas na área da medicina, a melhoria dos serviços de saneamento básico e também ao grande número de imigrantes que vieram para o Brasil. É tudo isso que está relacionado ao crescimento da população aqui no Brasil. Observe o gráfico que representa o crescimento da população brasileira de 1900, quando começou o século XX, até 2015, há 6 anos atrás. É esse gráfico aqui, ó. Está se referindo a esse gráfico aqui. Veja como a linha do gráfico sobe cada vez mais. Olha lá. Do ano de 1900 a 1920, o crescimento não foi tão grande, porque a linha está quase na horizontal. Mas veja como agora ele já está começando a ganhar uma verticalidade aqui, ó. Olha. Observaram? E em 2015, que é o ano é o ano até onde foi coletado os dados do crescimento populacional, a população brasileira era cerca de 204, lembrando que está se referindo em milhões de habitantes, olha lá, ó, em milhões. Então, em 2015 a população era de 204 milhões de habitantes. Muita gente, né? Aí temos aqui uma foto mostrando a vacinação de bebês, de crianças, e a informação está aqui, ó. A utilização de novos tipos de remédios e vacinas ocasionou a diminuição do número de mortes provocada por doenças como o sarampo, a tuberculose e o tétano, que eram doenças que matavam as crianças logo que nasciam. Então, com a descoberta de novas vacinas para combater essas doenças, contribuiu para que o número populacional crescesse também.
Além disso, com a ampliação dos serviços de saúde, os hospitais passaram a atender um número maior de pessoas. Nessa foto aqui, o bebê sendo vacinado lá no município no município de São Paulo, no ano de 2015. E falando de saneamento básico, nós estamos vendo aqui um serviço de saneamento básico. Olha aqui, ó. A expansão do sistema de tratamento e distribuição de água, da rede de esgoto e da coleta de lixo, promoveu uma melhoria nas condições de higiene da população, diminuindo a proliferação de doenças como a cólera e a leptospirose. Na foto, obra para instalação da rede de abastecimento de água no município de Igaratá, que fica lá no estado de São Paulo, uma foto de 2016. E vocês tinham essa questão aqui para responder, olha aqui, ó. Qual foi o crescimento da população brasileira entre os anos de 1900 e 2015 em número de habitantes? Que tipo de conta vocês deveriam fazer para calcular de do ano de 1900, quando a população era de 17 milhões, até o ano de 2015, quando a população chegou a 204 milhões? A pergunta quer saber qual foi o crescimento da população. Que tipo de conta vocês fizeram aqui? Era para realizar uma conta. E qual foi a que vocês fizeram? Uma conta de adição, uma conta de subtração, uma conta de multiplicação ou de divisão? O que foi que vocês fizeram? Era para fazer, já que é para encontrar o crescimento, a diferença, já que é para encontrar a diferença entre 1900, o ano 1900 e o ano de 2015, diferença é um termo de que conta? De subtração, estão lembrados? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença? Então nós deveríamos fazer uma conta de subtração, pegando o valor do número de habitantes de 2015, que era de 2004, era de 104 mil, olha lá, 204 mil, aliás, vou fazer a conta aqui, ó, 204 mil menos 17. Por se tratar de uma conta de subtração, como eu já estou cansado de dizer, sempre o número maior, que é o minuendo, fica em cima. Então vamos lá para o cálculo. Veja que o 4 ele é menor que o 7, então ele tem que emprestar do 0, mas o 0 não tem. Então esse 2 vai emprestar 1 para cá, ó, e esse 2 vai valer 1. Agora ele tem 10 para emprestar 1 para cá. Aí 14 menos 7, 7. 9 menos 1, 8. E baixa esse 1 aqui, ó. Então deu 187 o quê? Milhões. E essa é a resposta que nós vamos fazer. E nós vamos colocar aqui. Vamos responder o seguinte. O crescimento foi de, como nós vemos na conta, 187 milhões de habitantes. Era uma questão que vocês deveriam responder, imagino que vocês responderam. E agora, como parte ainda desses estudos, nós temos aqui alguns dados de serviços essenciais que precisam melhorar no Brasil. O Brasil ainda é considerado um país subdesenvolvido. Existem os países de primeiro mundo,
O Brasil, por ser subdesenvolvido, é considerado um país de terceiro mundo. Só para vocês terem ideia. Isso porque os nossos governantes são governantes corruptos. Eles não investem no país, eles só investem neles mesmos. E o Brasil, é por isso que apesar de ser um país rico, ele carrega consigo as características de um país pobre. Vocês verem a população como nessa pandemia, por exemplo, várias pessoas recorrendo às lixeiras à procura de comida. Então, isso acontece em países pobres e no Brasil nós vimos isso recentemente, mostrando que o Brasil é um país ainda, por ser muito corrupto, é um país com características de um país muito pobre. E devido às melhorias que precisam ainda serem concretizadas aqui, mas a gente precisa que para isso aconteça, que os políticos eles estejam comprometidos com isso. É por isso a importância de, na hora do voto, nós possamos escolher políticos comprometidos com a população brasileira, com o nosso país. E ultimamente não está sendo feito dessa forma aí. Então vejam aqui, serviços essenciais, ainda há muito que melhorar. Mesmo com os avanços da medicina e com as melhorias do sistema de saúde e nos serviços de saneamento básico que nós vimos aqui na página anterior, grande parte da população brasileira ainda hoje não tem acesso a esses serviços. Nós podemos ver aqui, inclusive em Macapá, muitas áreas que não têm, por exemplo, o serviço de saneamento básico, e quando chove, muitas casas ficam embaixo d'água. Não existe rede de esgoto e, para piorar, muitas casas não têm água encanada. É isso que é o saneamento básico. Era para existir, por exemplo, um posto de saúde em cada bairro. Falando aqui do sistema de saúde. Não tem. Tem muito poucos hospitais no Amapá. Então nós precisamos realmente melhorar muito. Olha, veja as informações relacionadas ao colhidas no ano de 2015. Aqui, olha, 41% das residências do país não são servidas por rede de esgoto. Veja lá, quase a metade das residências não tem rede de esgoto. 15% das residências brasileiras não possuem água encanada. Esse número é maior aqui no Amapá. Se as pessoas quiserem água de qualidade, elas têm que mandar construir um poço artesiano no seu quintal, porque a CAESA ela não está muito interessada em levar água a todas as residências. Aproximadamente 25 mil pessoas morrem anualmente vítimas de alguma doença infecciosa, como dengue, malária e tuberculose. E como esses dados aqui é de 2015, como nós podemos ver aqui, se fosse de 2021, esses dados estariam incluídas aqui também mortes por Covid, por exemplo. Outra, muitas pessoas deixam de ser atendidas nos hospitais por causa da falta de leitos e de profissionais na área da saúde. Nós vimos muito isso. O Amapá, além dele ter poucos postos de saúde e poucos hospitais, os que tem ainda são muito precários. Prova de que o governo do estado, o governo Valdez, ele não investe nem na saúde, nem na educação, e o Amapá continua sendo um estado atrasado. Nós podemos perceber isso, por exemplo, na nossa área, que era a área da educação, quando nós tivemos que estudar online, alguns estados aí, os governos deram para os alunos que não podiam ter acesso ou um tablet ou um celular com internet. O governo daqui não fez isso. A nossa escola, por exemplo, ela não tem um laboratório de informática, que iria ajudar muito os alunos nesse momento. Só para a gente perceber o descaso do governo com a educação. Imagina com as outras áreas também. E agora que nós já vimos isso daqui, isso daqui nós iríamos discutir em sala de aula, caso nós estivéssemos
estudando presencialmente, que diz o seguinte, ó: boas condições de higiene e de saúde são direitos de todas as pessoas. Está na Constituição Federal. Todo mundo tem direito a uma boa higiene. Todo mundo tem direito a uma habitação, a uma família, à educação. É um direito de todos isso. Aí, uma pergunta só para você refletir. Como você faz para reivindicar esses direitos? Aí nós iríamos discutir em sala de aula. Vou deixar essa pergunta para reflexão mesmo, para vocês pensarem aí. Até para dar um toque aí nos pais de vocês, quando forem votar no ano que vem, que analise bem as propostas dos candidatos para votar no candidato que esteja comprometido com as melhorias do nosso estado, do nosso país. E isso daqui é pessoal, vou logo escrever aqui. Essa aqui requer respostas pessoais. Olha lá as perguntas aqui, ó. Ao invés de você conversar com seu colega, conversem consigo mesmo, olha aqui. E avaliem as condições de higiene e saúde do lugar onde vocês vivem. Vocês vão marcar B quando estiver bom e R quando estiver ruim. Vejam que tanto a letra B quanto a letra R estão maiúsculas. Então, quando vocês forem colocar aqui nos quadradinhos, coloque também maiúsculas. Olha lá, ó. O atendimento em hospitais e postos de saúde é bom ou ruim? Aí vocês vão colocar aqui. A distribuição de água tratada e encanada é bom ou ruim? O acesso à rede de esgoto é bom ou ruim? A coleta de lixo é bom ou ruim? É pessoal, porque isso depende muito da localidade onde vocês estão. Por exemplo, quando nós formos corrigir essa atividade na semana que vem, eu vou mostrar também como é esses atendimentos aqui próximo de casa. E para finalizar, nós temos aqui a atividade da página 53, vejam lá, ó. Vocês vão marcar com X os fatores que provocaram o aumento da população brasileira no século XX. Vejam que vocês vão analisar o texto da página 50 e 51, que é esse texto aqui, ó. Vocês deverão analisar para responder essa pergunta aqui, ó. Vou marcar com X, tem 1, 2, 3, 4, 5 opções. Vocês vão marcar com X os fatores que provocaram o aumento da população do Brasil no século XX. A redução do preço de alimentos, outra alternativa. A chegada de imigrantes, outra alternativa. O aumento do número de moradias, outra alternativa. A melhoria do saneamento básico e a última alternativa, o desenvolvimento de vacinas e novos medicamentos. Marquem as opções que estão de acordo com o texto que nós vimos nas duas páginas 50 e 51. A segunda questão, olha lá, a taxa de fecundidade, ou seja, de mulheres que engravidaram, representa uma estimativa do número o número médio de filhos por mulheres durante a vida. Está representado aqui nesse gráfico, ou seja, a fecundidade, que como eu falei para vocês, é a gravidez, ela representa uma estimativa do número médio de filhos por mulheres durante a vida, ou seja, indicando quantos filhos cada mulher teve durante a vida, ou quantos filhos cada mulher vai ter durante a vida. Mas como os dados do gráfico está se referindo ao ano de 1940 a 2015, eu vou mostrar isso para vocês lá no gráfico. Está se referindo aqui, ó, de 1940 a 1915, quando justamente eu falei para vocês, a linha do gráfico começou a ser muito acentuado. Por quê? Por causa da taxa de fecundidade que aumentou. Já tinha vacinas, a melhoria do saneamento básico, a construção de hospitais e postos de saúde. Então as mulheres passaram, além de engravidar, os filhos não morriam como era no começo.
como tinha muita doença, não tinha vacina, os filhos nasciam e morriam. E é sobre isso essa segunda questão. No Brasil, essa taxa vem mudando nos últimos anos. Veja o gráfico abaixo. Então, nós temos aqui, ó, de 1940. Olha lá, que representa uma barra bem grande para o ano 2015. O que é isso daqui? É a taxa de fecundidade no Brasil. Ó, filhos por mulheres em idade fértil. Então, a média aqui, analisando o gráfico, quer dizer que lá em 1940, as mulheres tinham mais de 5 filhos. Em 1950, por exemplo, 6 filhos. O maior número foi em 1900, lá no começo da contagem, no início do século XX, quando as mulheres tinham mais de 6 filhos. Inclusive, é a maior barra aqui, ó. Então, com o passar do tempo, aqui em 2000, por exemplo, as mulheres em período de fertilidade, elas já tinham um bom planejamento familiar e sabiam que não havia necessidade de se terem muitos filhos. Então, em 2000, por exemplo, a taxa aqui, a média, era de aproximadamente 2 filhos. E no ano de 2015, quando termina a contagem, lá no gráfico que nós vimos, a média era de aproximadamente 1,5 filho. É claro, analisando o gráfico aqui, quer dizer que acontecia, as mulheres, elas optavam, as famílias optavam por ter ou 1 filho ou 2 filhos. É por isso que está aqui 1,72, se referindo, falando de forma mais fácil de entender, nessa média aí, que as mulheres preferiam ter ou 1 filho ou 2 filhos. Diferente, por exemplo, lá em 1980, quando a taxa de nascimento, o número de filhos que as mulheres tinham era de 4 a 5 filhos. Então, estão vendo aqui? Então, houve como disse aqui, a taxa de fecundidade, ela veio mudando nesses últimos anos. Olha aqui, ó. Aí está perguntando para vocês, de acordo com o gráfico, vocês vão analisar esse gráfico aqui, o que tem ocorrido com a taxa de fecundidade das mulheres brasileiras? Na verdade, nessa minha explicação, eu já dei a resposta que vocês vão escrever aqui. E a última questão, a letra B, olha, vocês vão realizar uma pesquisa em revistas, livros e internet sobre as principais causas de doenças, as principais causas dessas mudanças nas taxas de fecundidade, e faça as anotações aqui embaixo. Ou seja, aqui na letra B, vocês vão fazer uma pesquisa, pode usar a internet, já que vocês estão acessando ela agora. Deixem revistas e livros para um outro momento, vamos usar a internet aqui. E a gente vai abordar sobre as principais causas. O que foi que aconteceu? Vejam aqui, ó. Por que que lá em 1900 as mulheres, a taxa de fecundidade eram de 6 crianças? Em 1700 era de 5 crianças. Em 1940 era de 5 crianças. Por que que houve essa mudança na taxa de fecundidade, por exemplo, para 2015, onde as mulheres optaram a ter apenas 1 ou 2 crianças? Relacionado a esse tipo de informação que vocês irão realizar a pesquisa e fazer as anotações aqui embaixo, tá? Vocês podem usar a internet para pesquisar sobre isso, tá? Essa atividade, quando for na próxima semana, nós iremos corrigir.